Livro do profeta Sofonias. Para entendermos cada um dos profetas, nós precisamos entender para quem ele profetizou, em qual ocasião. Então, como já dissemos, é preciso voltar nos livros que vão contar a história desse período em que esse profeta profetizou. É importante saber se ele profetizou para o Reino Norte ou se para o Reino Sul e qual época ele profetizou, se foi antes, durante ou depois do cativeiro. Sofonias, ele profetizou nos dias do rei Josias, e isso nós vamos ver lá no segundo livro dos reis, nos capítulos 22 e 23. Josias foi um rei que trouxe um grande avivamento sobre a nação de Judá, quando ele acha o rolo da lei do Senhor e ele fica muito quebrantado, e nessa época houve um avivamento sobre a nação. Porém, esse avivamento durou muito pouco tempo. De novo, o povo se entregou à idolatria, e idolatria tal a ponto de sacrificar os seus filhos, suas crianças, a um falso deus chamado Moloque. Os sacerdotes se entregaram à corrupção, à injustiça, à imoralidade, ao suborno, os profetas também mentindo em nome do Senhor para ganharem riquezas, dinheiro, vida confortável, mentiam em nome do Senhor, não profetizavam a verdade, e a nação então estava à beira de um juízo de Deus. Sofonias profetizou também na época do profeta Jeremias, e é muito interessante, ao estudarmos esses profetas, nós entendermos o que todos eles têm em comum. Todos eles avisavam sobre o juízo de Deus. E, junto ao juízo de Deus, eles também tinham uma mensagem de esperança. Não é diferente aqui no livro do profeta Sofonias. Nos capítulos 1 e 2, Sofonias vai falar sobre o juízo de Deus, que estava chegando sobre a nação de Judá, caso eles não se arrependessem dos seus pecados e abandonassem a idolatria. Assim como Jeremias, Isaías, esse profeta, ele também avisou sobre a invasão babilônica. Deus estava chamando o povo ao arrependimento. E se não se arrependessem, eles seriam levados para o cativeiro da Babilônia, como nós já estudamos até o livro de 2 Crônicas, que fala sobre esse período do cativeiro babilônico. O nome Sofonias significa o Senhor esconde ou o Senhor protege. Capítulos 1 e 2, ele vai falar sobre o dia do Senhor, o dia da ira do Senhor, que era esse juízo de Deus para a nação de Judá, e também tem uma palavra de juízo para as nações e para a humanidade, fazendo aqui uma referência direta ao juízo de Deus sobre toda a terra, que será o juízo final. É dito várias vezes o dia do Senhor, como um evento escatológico, sobre um julgamento de Deus que virá sobre toda a terra. E no capítulo de número 3, fala sobre o dia da esperança, ou seja, para aquele remanescente, para aquele povo que permanecer fiel. O Senhor os livraria da Babilônia e também, fazendo referência ao juízo final, o Senhor também vai livrar, vai proteger, vai esconder aqueles que permanecerem fiéis. Na grande tribulação, 7 anos de juízo de Deus sobre a terra, a igreja, os santos, os fiéis, eles estarão escondidos no céu, enquanto a terra passa pela grande tribulação. Pela ira de Deus, pelo dia do Senhor, os salvos estarão guardados por Deus no céu.
Vamos então estudar o livro de Sofonias. Livro do profeta Sofonias, capítulo 1. Esse capítulo 1, Deus usa o profeta Sofonias para avisar o povo acerca do juízo de Deus que aconteceria muito em breve. Deus fala acerca desse julgamento, mostra quais foram os motivos principais para esse julgamento, que seria a idolatria e a desobediência, e o Senhor também usa o profeta para descrever como seria esta destruição. Verso de número 15, dia de indignação, dia de angústia, de alvoroço, de desolação, de escuridade, negrume, nuvens densas. 16, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas. A mensagem de juízo de Deus era para toda a nação. Verso 8, para os oficiais e filhos dos reis. Verso 9, para homens cruéis e violentos. Verso 12, para aqueles que estavam indiferentes com as coisas de Deus. Eles dizem: o Senhor não faz bem e nem mal, insensíveis, desprezando a Deus, confiando em suas próprias riquezas, viraram as costas para Deus. Dos versículos 8 a 13, o Senhor promete destruir completamente as cidades de Judá, todos os seus habitantes, e a reduzir esse povo e esta cidade a ruínas. Verso de número 18, nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida. É interessante notar como Deus usou vários profetas com a mesma mensagem. Deus, ele é muito didático, pedagógico, e ele gosta de repetir. Amós diz que Deus não faria nada sem antes avisar aos seus profetas. Antes de Deus executar o seu juízo, Deus levantava os seus profetas e dizia: vai lá e fala para o povo, fala para eles se arrependerem, fala para eles abandonarem a idolatria, porque se não abandonarem os seus pecados, eu trarei um juízo sobre esse povo. Da mesma maneira, hoje, Deus está levantando os seus servos, a sua igreja, os pregadores, os pastores que seriamente estão pregando a palavra do Senhor e avisando que haverá um juízo de Deus sobre essa terra. Mas as pessoas, assim como nos dias de Sofonias, nos dias de Jeremias, nos dias de Ezequiel, estas pessoas hoje não estão dando ouvidos, mas quer ouçam, quer deixem de ouvir. A mensagem está sendo pregada. Estamos chamando os povos ao arrependimento, porque o dia do Senhor virá. E assim como Sofonias descreve aqui, dia de indignação, de angústia, de alvoroço, de trevas, de escuridão, assim será também no dia do juízo final, quando Deus há de julgar todos os povos, todas as nações. Pessoas que hoje zombam do Senhor, pessoas que hoje afrontam, escarnecem do nome do Senhor, se curvam aos ídolos, vivem para suas próprias paixões carnais. O juízo de Deus virá, mas a vontade do Senhor é que haja arrependimento. E por isso, nós continuaremos a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o dia do Senhor. Livro do profeta Sofonias, capítulos 2 e 3. Capítulo de número 2, o profeta Sofonias foi muito enfático ao dizer para o povo que havia tempo para o arrependimento. Antes que Deus derramasse a sua ira, Deus estava dando uma oportunidade. Versículo 1 ele diz: congrega-te, reúnam, clamem ao Senhor,
Arrependam-se dos seus pecados, verso 2, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Verso 3, que é o versículo-chave do livro, buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, se vocês se arrependerem, se vocês abandonarem a idolatria, sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Sofonias está dizendo, a oportunidade é agora. Se vocês se arrependerem, vocês serão escondidos no dia da ira do Senhor. O Senhor vai livrar. Assim como há uma promessa de que os salvos, os justos, serão arrebatados antes que venham os 7 anos da grande tribulação, antes que venha o dia do Senhor sobre essa terra, Sofonias estava dizendo isso. Os salvos, os justos, os fiéis serão poupados no dia da ira do Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, a Bíblia diz, em Jesus nós estamos livres da ira futura de Deus. Esta é a promessa para o remanescente fiel. E a mensagem continua sendo a mesma. Precisamos alertar sobre o tempo de hoje. O profeta Isaías também disse, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. A oportunidade passa, depois da morte, não há como buscar a Deus. E não sabemos quando Jesus voltará. Então precisamos estar prontos agora. O profeta Amós também disse, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. A única esperança para a nação de Judá, para o povo de Deus, seria buscar o Senhor e voltar a viver as suas leis. Ou então, eles teriam o mesmo destino de suas nações vizinhas, a Filístia, Moabe, Amon, Etiópia, Assíria, nações que estavam debaixo de um juízo de Deus. E no capítulo de número 3, depois de falar acerca da destruição dessas nações vizinhas, Sofonias então volta-se para Jerusalém, torna a falar acerca de seus pecados, não ouvem a voz de Deus, não se aproximam de Deus. Verso 4, os profetas são levianos, criaturas aleivosas, sacerdotes profanando o santuário do Senhor, praticando violência, injustiça social. E a partir do verso de número 9, o profeta Sofonias muda o tom. Ele está falando acerca da ira de Deus, descrevendo esse julgamento com severidade. Mas ele muda o tom e mostra que o dia do Senhor virá e as nações, assim como Jerusalém, serão julgadas, consumidas pelo fogo, mas que este holocausto, este juízo serviria para purificar os fiéis, que depois se voltariam para Deus purificados. Verso de número 10, os dispersos de Israel voltarão para Jerusalém, para sua terra, trazendo sacrifício de louvor, gratidão ao Senhor. E Deus então dá uma mensagem de esperança para o povo. Verso de número 12, deixarei no meio de ti um povo humilde, pobre, e eles confiarão no nome do Senhor, o remanescente de Israel. Deus sempre preserva um remanescente. No meio da destruição, no meio do caos, no meio da imoralidade, sempre haverá aqueles que não se curvam, que não se dobram, que não se rendem ao sistema de Satanás. No meio de tanta imoralidade, de tanta perversão, Noé achou graça diante de Deus, um homem justo, temente, no meio de uma geração corrompida e perversa. Por isso Noé foi escondido por Deus no dia do juízo, no dia do dilúvio, o Senhor o escondeu na arca. E ele termina então
convidando o seu povo a cantar, a se alegrar, verso 14, a regozijar no Senhor, porque a promessa, verso 15, a promessa é que o Senhor afastaria os teus juízos, exterminaria o inimigo. Verso 17, o Senhor promete estar no meio do seu povo. Ele promete que a sua presença estaria no meio do seu povo. Verso 17, o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para quê? Para te salvar. Versos 19 e 20, o Senhor promete restaurar o seu povo. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem, salvarei os que cocheiam, recolherei os que foram expulsos e lhes darei um louvor, um nome em toda a terra em que foram envergonhados. Deus está prometendo para Israel que eles nunca mais seriam envergonhados, humilhados, e que o Senhor honraria aquele povo como sendo o seu povo. Ele ainda promete: vos trarei naquele tempo, recolherei. Certamente vos darei um nome, um louvor entre todos os povos da terra. Quando reconduzir os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Fazendo aplicações espirituais aqui, o profeta está predizendo uma restauração final e completa dessa família, não só de judeus, mas de todo o povo de Deus espalhado na terra. O Senhor vai nos unir, judeus, gentios, todos os povos, todas as nações, e Ele governará sobre nós. Um reino de paz, um reino de justiça e que nunca terá fim. Glória a Deus. Assim como o Senhor prometeu, através do profeta Sofonias, esconder os justos, a promessa do Senhor é a mesma para os dias de hoje. Aqueles que se refugiam no Senhor, aqueles que se arrependem dos seus pecados, aqueles que se voltam para Deus, serão poupados no dia da ira do Senhor. Então precisamos buscar o Senhor hoje, arrepender dos nossos pecados hoje, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.